A história que você está prestes a escutar é verdadeira. Independente de termos visto coisas ou não, a realidade é que a gente testemunhou algo muito horrível naquela noite. Mas eu vou deixar você tirar suas próprias conclusões. No verão, eu e meus amigos sempre arranjamos tempo para ir até a cabana da família de um deles. Durante toda a nossa juventude, sempre íamos acompanhado pelo pai do Kevin, que é o dono da cabana. Às vezes até outros dos pais iam juntos. Mas eventualmente, tínhamos idade suficiente para ir para a cabana sozinhos, sem qualquer supervisão de outro adulto. A cabana é bem remota e fica em uma espécie de ilha. Existem várias outras cabanas na ilha também, mas a mais próxima de nós ficava mais ou menos uns 2 quilômetros de distância. Para chegar até a cabana em questão, você tinha que estacionar o seu carro em uma estrada de cascalho que ficava do lado oposto da ilha, pegar um barco e remar pelo lago por cerca de 15 minutos para chegar até a cabana. Sim, era um lago enorme. Onde quer que você dormisse na cabana, havia sempre pelo menos uma janela sem nenhuma cortina. Então era muito fácil ver o lado de fora, com a floresta, o lago e tal. Exatamente por isso, dormir lá sempre foi um pouco difícil para mim. Eu sempre sentia que tinha alguém me espiando, mas esse sentimento meio que sumiu depois que eu fiquei um pouco mais velho. O plano era ficarmos uma semana, ou 4 e 5 noites, por aí. Na terceira noite durante a viagem, havíamos montado uma fogueira e estávamos bebendo cerveja. Saímos para o cais para contemplar o magnífico brilho das estrelas e aproveitar a nossa paisagem, mas de repente a gente ouviu na água o que parecia ser um peixe pulando. Rapidamente olhamos para o lago com curiosidade, imaginando de onde veio aquele barulho de respingo. Felizmente, a lua apareceu naquela noite, que ajudou a iluminar o lado de fora. Caso contrário, estaria completamente escuro, sem nenhuma iluminação, e não teríamos como ver nada no lago. O meu amigo Ryan começou a apontar, dizendo: o que é isso? Depois de olhar de perto e finalmente localizar o que ele estava apontando, tudo que eu posso descrever é que simplesmente parecia uma cabeça no meio do lago, apenas flutuando, olhando diretamente pra gente. Pele pálida, cabelos longos, negros, e isso é tudo que eu conseguia ver. Eu nunca vou esquecer a sensação que eu senti naquela hora. Os pelos do meu corpo todos se levantaram e eu estava paralisado por dentro, pronto para sair correndo. Mas dissemos a nós mesmos que era apenas outro visitante das cabanas, ou talvez um pássaro, pois haviam pássaros noturnos muito populares no lago, que caçavam mergulhando fundo na água, prendendo a respiração por até alguns minutos às vezes. Portanto, era possível que um pássaro de repente aparecesse na água depois de caçar um pouco. Ou pelo menos tentamos nos convencer de que esse era o cenário. Todos nós, assustados, e notando que aquilo não estava se movendo nem um pouco, voltamos para nossa cabana e decidimos acender a lareira. Logo esquecemos do negócio na água, até que um pouco mais tarde eu tive muito que usar o banheiro e o de dentro da cabana estava ocupado. Eu resolvi ir até o lado de fora e escolhi uma árvore para me aliviar. Assim que terminei, eu olhei para o belo lago iluminado pela lua e notei que o objeto circular preto ainda estava ali, mas cerca de uns 30 metros mais perto agora. Um sentimento muito desconfortável tomou conta de mim, e eu imediatamente corri para dentro da cabana e disse aos meus amigos para virem olhar, rápido. Ninguém mais ousou descer até o cais, e nós imediatamente voltamos para dentro depois que localizamos o objeto. Descartamos que poderia ser um pássaro, porque ele não teria ficado tanto tempo no mesmo lugar. Esse objeto, parecido com uma cabeça, era rígido como uma tábua. Então eu decidi acreditar que era apenas um tronco e algumas folhas, e voltamos para dentro e não pensamos mais nisso. Algumas horas se passariam, já era tarde da noite e estávamos muito cansados, precisando dormir. Sendo curioso, eu olhei para fora mais uma vez e o objeto preto havia desaparecido completamente. Eu senti uma sensação de alívio e concluí que realmente era um tronco, e que ele provavelmente deveria ter flutuado ou apenas atingido a costa em algum lugar. Nas noites que estávamos dormindo na cabana, a gente estava dormindo com as janelas abertas à noite, porque não tinha ar-condicionado e era o meio do verão. Eu e meu amigo Tommy estávamos dormindo na sala, enquanto os meus outros 2 amigos dormiam em 2 quartos separados, com as portas abertas. Algum tempo passou e eu não estava conseguindo dormir, mas eu estava tentando manter os meus olhos fechados para ver se eu pegava no sono. Foi aí que eu comecei a ouvir alguém andando do lado de fora da cabana, ao redor da fogueira que a gente tinha acendido.
Eu imediatamente pensei, sem nenhuma dúvida, o que ou quem eu estava ouvindo era aquela mesma coisa que estava na água, andando para frente e para trás, enquanto fazia o som de passos no piso de madeira. Querendo sussurrar para o meu amigo, mas congelado de medo, eu apenas mantive os meus olhos fechados e ouvindo em alerta total. Os passos soaram como se estivessem se aproximando da entrada e depois pareciam estar ficando mais distantes. Eu acordei o Tommy, perguntando se ele tinha ouvido os passos também. Então nós dois sentamos em silêncio. De repente, o Ryan saiu do seu quarto e disse que precisávamos sair de lá imediatamente. Seu rosto estava com uma expressão perturbadora e eu perguntei para ele o que aconteceu. Ele ignorou, acordou o nosso outro amigo que ainda estava dormindo no outro quarto e disse que a gente tinha que ir pro barco. Agora era hora de ir embora e rápido. Ele nos explicou rapidamente enquanto pegava suas coisas e eu nunca vou esquecer o que foi que ele disse. Quando ele estava se revirando na cama para dormir, ele viu alguém espiando ele no canto superior direito da sua janela. E rapidamente, a pessoa saiu da visão. Ele disse que tudo o que viu na janela foi um olho, uma pele extremamente branca e um cabelo preto comprido. Isso por si só já é bem assustador, mas a cabana ficava em uma espécie de colina e o quarto onde ele estava ficava virado para a descida, ou seja, a janela do quarto dele estava numa altura muito mais alta que a altura do chão normal. Ou essa coisa tinha quase 2,5 metros de altura, ou ela estava pendurada pela lateral da cabana, ou ela estava flutuando. O Ryan então continuou a dizer vamos embora, absolutamente perturbado pelo que aconteceu. Todos nós concordamos e empacotamos nossas coisas e saímos. Nós trancamos a porta enquanto descíamos em direção ao cais. Enquanto estávamos andando, vimos pegadas de pés descalços na terra indo em direção à cabana e ao redor dela. Nós aceleramos o nosso passo e chegamos ao barco. A gente estava tão assustado que nem considerou que aquela coisa podia ter voltado para a água. Os meus olhos estavam apenas grudados na ilha, tentando detectar qualquer tipo de movimento, mas eu não vi nada. Finalmente, chegamos, amarramos o barco, entramos no nosso carro e saímos de lá. Estávamos dirigindo por cerca de 10 quilômetros quando, do nada, o Ryan, o meu amigo que viu aquela coisa na janela, desabou no carro chorando, dizendo: "O que eu vi? Que porra foi aquela que eu vi?" Nada aconteceu naquela cabana desde aquela noite. Pelo menos isso é o que eu tenho ouvido do pai do Kevin, que é o dono. E eu acredito nele. Eu pessoalmente nunca decidi voltar para a cabana. Tommy e Kevin voltaram, mas nada aconteceu. Mas o Ryan se recusa a voltar e eu apoio ele. Muitas pessoas têm cabanas nessa ilha, então pode ter sido uma pegadinha. E quando o Ryan viu a pessoa na janela, a pessoa que estava fazendo a pegadinha resolveu fugir. Pode até ter sido alguém que estava planejando invadir e fazer alguma coisa muito pior com a gente. Ou talvez algo realmente paranormal tenha acontecido. Eu nunca vou ser capaz de explicar o que estava flutuando no lago. Nem os pés descalços. E muito menos aquilo que o Ryan viu na janela. Mas o fato de que isso tudo aconteceu na mesma noite parece mais do que uma coincidência para mim. Meu avô costumava morar na Ucrânia, e dentre as várias histórias que ele costumava me contar quando eu era criança, uma delas definitivamente me deixou com medo de viajar. No final dos anos 60, meu avô estava viajando de trem para visitar a família. Ele teve que trocar de trem em um determinado ponto e foi deixado no equivalente a uma estação de trem da época. Mas lá havia apenas uma plataforma e uma cabana no meio do nada. Não havia mais ninguém na estação e além da estrada de terra que levava à floresta que tinha ali perto, não havia mais nada. Ele esperou por algum tempo, mas nenhum trem veio. Era inverno e estava ficando frio e escuro. E bem na hora que ele começou a se preocupar com um lugar para ficar, uma velha senhora apareceu no crepúsculo. Ela perguntou se ele estava esperando pelo trem e quando ele disse que sim, ela disse que ele só chegaria no dia seguinte. Então ela ofereceu uma refeição e um quarto em sua casa, que segundo ela, ficava a cerca de 1 hora de caminhada ali da estação. Se hospedar na casa de habitantes locais era mais ou menos o padrão quando se viajava nessa parte da antiga União Soviética. E meu avô
estava ansioso para não passar a noite com frio e com fome na plataforma ali ao relento, onde a temperatura de madrugada podia chegar até menos 11 graus. Então ele ficou feliz em aceitar a oferta da velha senhora. Ele pegou a sua mala e eles partiram juntos pela estrada que levava para a floresta. Eles andaram por quase 2 horas, e não uma, como a mulher disse. E quando chegaram à pequena casa de 2 andares da mulher, o meu avô estava cansado e morrendo de fome. Eles entraram e a mulher acendeu algumas lamparinas a óleo e esquentou uma sopa para eles. Foi a primeira vez que o meu avô conseguiu ver a mulher com clareza, e ficou um pouco surpreso ao perceber que a velha era na verdade um velho senhor. Mas o engano foi do meu avô, na verdade, porque a senhora, que agora era um cara, nunca havia se apresentado como uma mulher. Sem querer causar nenhum tipo de cena e estando cansado demais para realmente se importar, afinal, como aquele homem se parecia não era da conta do meu avô, ele só terminou a sua sopa, agradeceu e perguntou aonde ele iria dormir. O velho então o conduziu escada acima até um quartinho com uma janela que continha uma cama de solteiro e mais nada. Meu avô agradeceu, eles se despediram e o velho fechou a porta. Então, ele trancou a porta pelo lado de fora, deixando o meu avô no escuro. Um tanto assustado com isso, o meu avô gritou pelo velho, mas ele não respondeu. Como meu avô estava muito cansado, ele decidiu resolver isso só pela manhã, até porque provavelmente o velho só o trancou por engano. Meu avô então largou a mala e deitou na cama, decidindo tirar o melhor proveito disso e dormir um pouco. Antes que pudesse adormecer, porém, ele sentiu vontade de ir ao banheiro e começou a procurar em volta, esperando encontrar um pinico ou alguma coisa assim. Ele decidiu procurar embaixo da cama, era o local mais lógico onde estaria um pote se houvesse algum. Mas em vez disso, ele encontrou um corpo. Não, disse o meu avô, e foi direto para a janela para ver se ele podia sair dali, mas a janela estava pregada. Ele sabia que se permanecesse ali no quarto, provavelmente ele seria um homem morto. Mas se ele quebrasse a janela tentando sair por ali, haveria uma boa chance de que o velho o ouvisse e entrasse no quarto antes que ele pudesse fugir. Então ele fez a única coisa que ele podia. Ele puxou o corpo debaixo da cama, colocou ele sobre o colchão, cobriu ele com um cobertor e ele se escondeu debaixo da cama e esperou. Cerca de 1 hora depois, ele ouviu passos subindo lentamente as escadas e depois em direção ao quarto. A fechadura estralou e a maçaneta girou lentamente. Das sombras, o meu avô viu alguém se aproximar da cama. Ele ouviu grandes batidas, terríveis e repugnantes. A pessoa bateu no corpo na cama com um pé de cabra. E assim que terminou, jogou o item no chão. Houve silêncio. Então a pessoa saiu da sala e a porta foi fechada. Os passos desceram as escadas e ficaram cada vez mais baixos, até que mais uma vez houve silêncio. Meu avô acertou em cheio. Tava tão escuro que o velho não conseguiu identificar que o corpo na cama era a pessoa que já estava ali morta. Ele saiu debaixo da cama, pegou o pé de cabra e conseguiu abrir lentamente a janela. Ele não disse, mas eu imagino que ele devia estar em pânico. Quando a janela estava aberta, ele jogou a sua mala para o lado de fora e mergulhou em direção à neve, sem se importar com o que estava embaixo, apenas preocupado com o que estava atrás. Ele pousou sem muitos ferimentos e começou a correr para o campo atrás da casa em direção a algumas luzes à distância. Acabou que essas luzes eram uma rodovia e, eventualmente, ele encontrou alguns caminhões militares de transporte. Meu avô conseguiu uma carona até a outra aldeia, onde ele poderia pegar um trem. Ele apenas agradeceu a Deus por ter escapado e decidiu que da próxima vez que ele viajasse para visitar seus parentes, ele ia fazer questão de escolher uma rota diferente. Acampar me assusta às vezes, mas estranhamente, essa sensação assustadora também é algo que eu gosto. É a mesma razão pela qual as pessoas escutam histórias de terror. É divertido ter medo às vezes, mas dessa vez em específico, não teve nada de divertido no que aconteceu. Eu amo acampar. Sempre que meus amigos e eu chegamos das férias de faculdade, enchíamos o nosso refrigerador portátil, pegávamos alguns equipamentos e saíamos para passear ao ar livre. Infelizmente, quando eu estava no período de aula, nenhuma das minhas amigas queria ir comigo, então eu estava sofrendo uma abstinência de acampamentos. Um dia, o tempo estava muito bom para desperdiçar, então eu peguei alguns dos meus equipamentos, entrei em um carro que peguei emprestado com um amigo e dirigi até um local isolado, mas a uma distância segura da civilização, onde eu poderia correr e obter ajuda caso precisasse. Então eu fiz um pequeno acampamento e acendi uma fogueira.
Eu não tinha trazido muita coisa para comer, mas eu estava me divertindo, lendo livros e aproveitando a natureza, essas coisas. Eu tive a sensação que eu estava sendo observada. Eu parei no meio do caminho enquanto eu ia pegar madeira para a fogueira. Eu escutei galhos quebrando em minha direita. Então eu vejo um veado disparar cerca de 30 metros à frente. Eu ri de mim mesma e voltei para o acampamento com a lenha que eu tinha juntado. Eu continuei me assustando, ouvindo sons fora do alcance da luz lançada pelo fogo da fogueira. Quando coisas assim acontecem, eu começo a ficar muito paranoica, então eu decidi ignorar e continuar a talhar o pedaço de pau com o qual eu estava mexendo. Por volta da meia-noite, eu decidi entrar na minha barraca e apagar a minha fogueira. Eu estava cansada, então eu desmaiei relativamente rápido. Por volta das 2 da manhã, eu começo a ouvir passos. Eles soam bem leves, até meio tímidos. Eu pensei comigo mesmo que talvez fosse aquele veado que eu tinha visto, ou algum outro animal. Mas provavelmente era um guaxinim, porque eu devo ter deixado alguma comida perto da lareira lá do lado de fora. Mas eu estava alerta. Cerca de 30 minutos passaram e eu ouço um barulho de fricção, e o tecido da cabana está sendo empurrado um pouco para dentro. Eu fiquei paralisada com o meu canivete na mão. Eu queria desesperadamente enfiar a faca no tecido da cabana, mas ainda tinha esperança que fosse algum bicho ou talvez até um dos meus amigos da faculdade que vieram me zoar. Afinal, eu tinha avisado para todo mundo para onde eu ia, então não era nenhum tipo de segredo. Então, tão repentinamente quanto havia começado, tudo parou. Eu estava começando a me sentir mais segura, até porque a luz do dia ia chegar em breve. Uma coisa era certa, eu com certeza não ia conseguir dormir mais. Eu percebi que deveria vestir as minhas botas para que, se algo acontecesse, eu já estivesse preparada. De repente, o alarme do carro do meu amigo toca. Eu surtei e saí correndo da barraca. Eu dei uns 2 passos antes que algo me agarrasse e me puxasse para trás e colocasse a mão na minha boca. Eu abri a minha boca e comecei a gritar, mas o que aconteceu foi que o dedo mindinho da pessoa escorregou entre os meus dentes. Então, meio que por reflexo, eu apenas fechei a boca o mais forte que eu pude e acabei arrancando o dedo dele fora. Ele gritou, puxou a mão para trás e acabou caindo do chão. Ele saiu correndo morro abaixo e eu corri na direção oposta. Encontrei uma casa na região e contei a eles o que estava acontecendo. Eles chamaram a polícia e o dono da casa me preparou um uísque com coca para eu me acalmar. Os policiais foram e verificaram o local e quando voltaram já estava de dia. Eles me escoltaram de volta para que eu pudesse pegar o carro do meu amigo e o que eu vi só me deixou com um pouco mais de medo. Bem ao lado da minha barraca, onde eu estava dormindo antes, havia uma lata de gasolina vermelha, o que significa que ele podia ter tacado fogo em mim enquanto eu dormia, se ele quisesse. O dedo também havia sumido, sugerindo que ele havia voltado para o local para buscar o dedo ou que algum animal comeu, sei lá, vai saber. O pior é que eles nunca pegaram o cara. Então, em algum lugar pelo mundo, existe um homem sentado na mesa de jantar, talvez sozinho, talvez com a família. E esse homem mente, todos os dias, para todo mundo que ele conhece, sobre o que aconteceu e por que ele perdeu o dedo mindinho. Se você estiver em uma situação que parece estranha para você, siga o seu instinto, porque eu acredito que fazer isso salvou a minha vida. Alguns amigos e eu fomos visitar um velho amigo nosso do colégio que agora morava a cerca de 1 hora da nossa cidade. Passamos o dia inteiro com ele e já era bem tarde quando finalmente decidimos começar a viagem de volta para nossa casa. Minha amiga Lisa estava desmaiada no banco do passageiro e a minha outra amiga, a Sam, estava sentada no banco de trás do carro e estava jogando Free Fire no seu celular. E eu estava dirigindo. Eu estava seguindo as instruções do GPS de volta para a rodovia e naquele momento estávamos dirigindo em uma rua bem escura com árvores de ambos os lados. Tudo estava muito tranquilo, os únicos sons que eu ouviam eram o do carro e o rádio com o volume bem baixinho. De repente, meu carro deu uma forte sacudida e parecia que eu havia batido em alguma coisa. A Sam se assustou e gritou enquanto a Lisa continuou dormindo. Eu pisei no freio e parei o carro. Eu estava respirando pesado quando perguntei o que diabos tinha acontecido. A Sam espiou pela janela de trás e engasgou. Ela se virou para mim com um olhar raivoso e gritou, dizendo que eu tinha acabado de bater em um cachorro. Eu olhei pela janela traseira e, com certeza, um cachorro estava deitado na estrada, a alguns metros atrás do carro.
Sam é uma grande amante de animais, então eu não fiquei surpreso ao ver que ela estava chateada comigo. Ela estava prestes a abrir a porta e correr para ajudar o animal quando eu tranquei a porta e a parei. Assim que eu superei o choque de atropelar um cachorro, eu tive uma sensação no estômago que me disse que alguma coisa estava errada. Me considero um motorista atencioso e seguro. Meus olhos estavam na estrada o tempo todo e eu me lembro claramente de não ter visto nenhum cachorro na frente do carro. Sim, estava escuro, mas eu tenho certeza de que pelo menos eu teria visto um cachorro nos faróis antes de bater nele. Pela janela de trás do carro, eu dei uma olhada mais de perto no cachorro, ou pelo menos o máximo que eu pude distinguir na luz avermelhada que tinha das lanternas traseiras. Era um cão bastante grande, pelo menos um Golden Retriever ou algo assim. Um detalhe em particular que me chamou a atenção, eu podia ver o rabo do cachorro abanando. Bom, eu não sou um especialista em maneirismos animais, mas eu tenho certeza de que a última coisa que um cachorro faria depois de ser atropelado por um carro ia ser abanar o rabo. Após um momento de reflexão, eu pressionei o pé no acelerador e fui para frente. A Sam gritou comigo e ordenou que eu voltasse, mas eu disse a ela que algo estava errado com essa situação inteira e que ela tinha que confiar em mim. Ela continuou a discutir e de repente ela ficou em silêncio, enquanto se voltava para a janela de trás e disse: "Quê?", como se a voz dela estivesse abalada. Eu olhei pelo espelho retrovisor e consegui distinguir a silhueta de 3 homens grandes emergindo das árvores que estavam ao lado da estrada. O cachorro agora estava em pé e pulando de felicidade. As 3 figuras olharam em nossa direção, enquanto eu pressionava o meu pé no acelerador com mais força e saí de lá. Sam e eu permanecemos em silêncio pelo resto da viagem até em casa. Voltamos a visitar o meu amigo algumas vezes desde então, mas sempre nos certificamos de sair antes do pôr do sol e por outra estrada. Eu tenho até medo de pensar no que teria acontecido se eu não tivesse trancado a porta e se a Sam tivesse saído do carro.